Mateus capítulo 15, diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgredis os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Vamos lá para o versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que o meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Agora vamos lá no versículo 15. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui, na tua presença, para glorificar, para adorar, para exaltar o Senhor. Pai, nessa hora nós queremos também ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que o Senhor fale aos nossos corações e que seja nessa hora, Deus, repreendido tudo aquilo que possa atrapalhar, ó Deus, a entrega da tua mensagem e que também possa, ó Deus, impedir a recepção da mesma. Pai, que no nome santo de Jesus, o teu Santo Espírito venha falar por nós, ó Pai, e que nós possamos entender com clareza aquilo que o Senhor tem para nos dizer. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nesses versículos do início, nós vemos aqui que Jesus, não sei se num debate ou numa conversa tranquila, mas o fato é que Jesus, ele é assim, confrontado por algumas pessoas, pelo fato dos discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos. E aí a palavra de Deus diz: por que, eles dizendo para Jesus, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Veja que aqueles escribas, aqueles fariseus ali, eles estavam, tem uma palavrinha aqui, que é importante a gente atentar para ela, porque eles falam para Jesus o seguinte: por que transgride os teus discípulos o quê? A tradição, Então, aqueles homens, eles estavam preocupados, porque os discípulos de Jesus estavam transgredindo, não a palavra, mas eles estavam transgredindo uma tradição, Era tradição, não era um mandamento da palavra, mas era uma tradição que eles tinham de lavar as mãos antes de se alimentar. E Jesus então responde para eles o seguinte: ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o quê? Os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. E aí Jesus está dizendo para eles: olha, por que vocês estão transgredindo? Agora não é mais uma tradição, mas os mandamentos de Deus por causa da tradição. Então, veja que aquelas pessoas, elas estavam assim, apegadas, elas estavam preocupadas, porque a tradição que já era
que já vinha, né, de pais para filhos, e há tanto tempo, há tanta geração, eles acreditavam que aquilo trazia o quê? Uma purificação para eles. Mas Jesus estava dizendo, olha, vocês, por causa da tradição de vocês, vocês estão transgredindo a lei. Vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor. E aí, nós vemos, irmãos, que Jesus, então, mais na frente, ele começa a explicar, porque até os discípulos não entenderam muito bem acerca daquela situação. E Pedro, então, diz, Senhor, nos explica essa parábola. E Jesus diz para ele, vocês também não estão entendendo, né, que não é o que sai, ou que entra pela boca, que contamina o homem, mas é aquilo que sai. Jesus não está ensinando que nós devamos ser pessoas que não tenham higiene, que não venhamos lavar as mãos antes de comer, mas ele está querendo ir a uma situação mais profunda, né, que na verdade é muito mais importante do que simplesmente lavar as mãos antes de comer, porque Jesus, conhecedor do coração do homem, sabendo como o homem é, e sabendo como aconteceu, né, e como se deu a decadência do homem a partir do pecado, então a Bíblia nos ensina que Jesus, apesar de ter vindo para morrer e salvar o perdido, o propósito de Jesus não era somente salvar o homem da condenação do inferno, porque a Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. Sabe, uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, é que quando alguém aceita Jesus, se ele está doente, ele continua doente, porque o aceitar Jesus me leva a ser salvo, né? Porque a Bíblia diz que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, isso está falando de um novo nascimento, de salvação do Espírito. Jesus disse para Nicodemos, quando Nicodemos perguntou para ele, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus disse, olha, é necessário você nascer de novo. Mas ele disse, como pode ser eu, sendo um homem velho, tornar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? E Jesus disse, olha, aquele que é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Então, irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele veio para fazer uma obra completa na nossa vida. Talvez se hoje eu perguntasse para você, quem é você? Sem você dizer o seu nome e o que você faz. O que você diria acerca da sua vida, de quem é você? Né? Porque é muito fácil, às vezes, a gente dizer, eu sou fulano de tal, filho do ciclano, né? E trabalho em tal lugar. Mas, às vezes, nós temos que refletir um pouco mais profundo acerca de quem somos nós. Porque essa, na verdade, se nós formos analisar, é uma resposta muito difícil de se dar. Quem sou eu? Porque quando Jesus, ele fala, olha, é o que sai da boca que contamina o homem, ele está dizendo aqui para aquele povo que a situação é muito mais séria, é muito mais profunda do que a gente imagina. Porque nós vivemos uma vida, irmãos, que na verdade não foi uma vida que Deus planejou para nós, até que a gente entenda o projeto de Deus para a nossa vida. Quantos estão me entendendo? Amém? Deus, ele tem um projeto para nós, mas enquanto a gente não tem um conhecimento, enquanto a gente não faz uma aliança com Ele, enquanto a gente não busca nele esse conhecimento, nós vamos estar ignorantes acerca do projeto de Deus para nós. Até porque
Quando Jesus fala, olha, o que sai da boca é que contamina o homem, porque é através das palavras que nós vamos realmente nos definindo na nossa vida. Como assim, pastor? Eu acredito, irmãos, que há uma frase, né, que às vezes os psicólogos aí, os terapeutas, né, conhecem, que diz assim, que a infância é o solo que nós vamos percorrer toda a nossa vida. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que nós recebemos enquanto criança vai influenciar na nossa vida. Vai fazer a diferença na nossa vida, ou para o bem ou para o mal. Sabe, existe um negócio chamado palavras de afirmação. Que essas palavras de afirmação, elas podem ser positivas, elas podem ser negativas. Porque quantas vezes, né, talvez alguém aqui já passou por essa situação de ouvir do pai ou da mãe a seguinte expressão: você é um burro, você é um ignorante, você não presta para nada, você não vale nada, e assim por diante. Quantas pessoas que talvez estão aqui hoje, que passaram pela triste experiência do desprezo, da rejeição, né? Ou a gente vê muitas vezes nas reportagens, mães que dão à luz crianças e abandonam nas latas de lixo, né? Abandonam na porta das casas e assim por diante. Então, porque nós vivemos no meio de pessoas que também foram geradas nelas uma situação ruim. Por quê? Por causa daquilo que saía da boca daqueles que estavam ao seu redor. Porque muitas vezes, irmãos, é justamente aquelas pessoas que estão mais próximas de nós é que vão nos ferir mais profundamente. Porque é muito duro ouvir de um pai, ouvir de uma mãe, ouvir de alguém de dentro de casa que você não presta, que você não vale nada, que você é um burro, que você é isso. Isso também é palavra de afirmação, embora sejam palavras negativas. Quando, na verdade, nós deveríamos de ouvir: eu te amo, você é especial, você é um guerreiro, você é um vencedor, né? Eu acredito em você, e assim por diante. São palavras que realmente afirmam aquilo que Deus planejou para nós. Mas nós entendemos também que pessoas feridas, elas ferem, né? Então, não sei qual foi a situação, qual foi o ambiente que você foi criado, que você foi gerado, mas com certeza, dependendo da situação, isso prejudicou muito a sua vida. Talvez te impediu de avançar. Talvez você acreditou quando alguém disse que você nunca ia prestar para nada, e aí, na hora de fazer um concurso, o diabo vem na sua mente e diz: você não vai conseguir, porque você não vai prestar para nada, você não presta para nada. Mas aí, aonde eu vou lá para João capítulo 10, versículo 10. E Jesus fala assim, que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabe, quando Jesus diz que o diabo, que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir, não é somente numa situação física, né? Roubar, um assalto, você passou por um assalto, ou talvez alguém passou por um assalto e, né, houve um latrocínio, alguém morreu, né, naquele assalto, e assim por diante. Não, porque na verdade esse ladrão, ele não importa muito se você vai morrer fisicamente, mas na verdade ele quer te destruir aos poucos, né? Ele quer entrar e ele quer pegar essas palavras que um dia alguém disse para você e fazer com que elas se tornem palavras vivas na sua mente, que você sempre
lembre que alguém disse para você que você nunca ia prestar para nada, que você nunca ia dar em nada. Olha, lembra que os seus pais te abandonaram? Lembra que você foi desprezado, que você foi entregue para adoção e assim por diante? Então, o diabo ele trabalha dessa forma, para matar as nossas emoções, para matar a nossa alegria. Mas em contrapartida, Jesus ele diz, mas eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Sabe, a vida abundante que Jesus tem para nós, muitas vezes quando a gente fala sobre isso, o que vem na mente de muitas pessoas é que Jesus, ele vai nos dar muita riqueza, ele vai nos dar carro novo, ele vai nos dar, casas bonitas. Não, eu sei que ele pode fazer isso também, mas o que importa, na verdade, é a maior verdade que nós podemos dizer, não é essa verdade dos bens materiais, mas é uma transformação que Deus quer promover dentro de nós. Sabe, uma vida abundante é uma vida de alegria, é uma vida de paz, é uma vida onde nós possamos viver em harmonia uns com os outros. Sabe, irmãos, porque muitas vezes existem pessoas que moram em casas bonitas ou em simples casas, mas não têm alegria, não têm prazer, não têm felicidade, estão vivendo em depressão, e não é esse o projeto de Deus para a nossa vida. Por isso, quando Deus diz, olha, não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai da boca, é que contamina o homem. Porque Jesus aqui, ele fala acerca dos maus desígnios. Da onde é que provém os maus desígnios? Vem do coração. O que é um mau desígnio? Eu defino um mau desígnio como sendo o fruto de uma semente maligna, semeada através de um coração ferido. Sabe? É o fruto de uma semente maligna semeada através de um coração ferido. Porque, como nós dissemos, quem é ferido, fere. A Bíblia fala que o coração que é cheio de amargura, ele fala amargura, ele expressa amargura, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu quero que coloque aí para mim, no telão, o versículo aí, 45 do capítulo 6 de Lucas. É justamente isso que eu estou falando. Lucas 6, 45. Tem alguém aí? Alô? Travou? Rapaz. O homem bom do bom tesouro, do bom coração tira o bem. O mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Veja só, o homem bom, do bom tesouro, do bom coração, tira coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas ruins. Agora coloca para mim Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Pronto? Falar de novo? Rapaz, Provérbios 4, 23. Gleice, depois você conversa com a Maria Paula, viu? Cadê? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sabe, o homem bom, do bom tesouro, ele tira boas coisas. Do homem mau, do mau tesouro, ele tira coisas ruins, do coração ruim, porque a boca fala do que o coração está cheio. Sabe, irmãos, há um ditado, um provérbio que diz: não é o que fizeram com você, mas é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. E Jesus, ele veio para nos dar essa capacidade de ressignificar, de mudar, de transformar. Jesus, ele veio para dizer para nós que tem jeito,
que nós não precisamos viver de cabeça baixa, porque Ele está dizendo mais uma vez, porque eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Ele está dizendo em outras palavras, não estou dizendo aqui de um carro bonito, de uma casa nova, não. Eu estou dizendo da alegria do coração. Eu estou dizendo da felicidade. Até porque Salomão, lá no Salmo 127, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aquelas que a edificam. E eu sempre digo aqui, não é a casa em que a gente vive, mas é a vida que a gente vive dentro da casa. É isso que importa. Como que é a vida que você vive dentro da sua casa? Né? Ah, mas minha casa é tão simplesinha. Não estou falando disso, irmãos. Estou falando para vocês que não é a casa onde a gente vive, mas é a vida que a gente vive dentro da casa. Sabe, é você entrar dentro da sua casa e se sentir bem, né? Sentir ali protegido, sentir alegria. Esse dia eu estava falando com algumas pessoas aí, e eu estava dizendo como eu gosto da minha casa, sabe? É uma casa simples, mas como eu gosto da minha casa. Quando eu entro dentro de casa, assim, parece que eu estou protegido, eu sinto a graça, eu sinto a presença do Senhor, né? É bom demais, sabe? Às vezes a gente nem gosta muito de estar saindo, porque eu sou muito caseiro, a Sueli fica brigando comigo, vou contar agora. Ela, Feu, sai um pouco, né? Vai lá para a igreja, fica lá no seu gabinete. Aí, mas eu acho tão bom, no meu gabinete lá, no meu escritório. A mulher gosta de ver a gente longe de vez em quando, sabe, não? Mas, aí, então, irmãos, Jesus está advertindo aquelas pessoas e dizendo, olha, o problema de vocês não é essa questão de lavar as mãos para comer. O problema de vocês é muito mais sério do que vocês imaginam. O problema de vocês e da humanidade é que as pessoas estão se ferindo. Elas não estão se amando. Sabe, elas não estão sabendo se relacionar. Elas não estão sabendo expressar uns com os outros. Dizer a importância. Muitas vezes a gente vê muitos defeitos dos outros, mas a gente não vê as qualidades. Há umas dinâmicas aí que às vezes nós vimos uma professora lá fazendo uma tabuada, ela acertou 9 e colocou 1, né, os 9 ali, 9 vezes 9, 1, 9 vezes 2, 18 e tal, mas aí uma ela colocou errado e todo mundo criticou ela por causa daquele erro, mas não elogiou por causa dos 9 acertos. E muitas vezes nós somos assim. Nós criticamos um erro pequenininho, mas esquecemos de elogiar tantas coisas que nós acertamos ou que o outro acertou. Sabe? Nós esquecemos de dizer obrigado para as pessoas quando elas nos fazem um favor, nos fazem uma gentileza. E nós precisamos aprender com Jesus, né? Jesus, Ele amava. Ele amou, Ele morreu, não foi porque a gente era bonzinho, mas foi porque Ele sentiu compaixão. E Ele disse, eu preciso salvar esse povo. Né? Eu sei que eu não vou conseguir salvar todos, porque muitos corações estão contaminados. E a contaminação está num grau tão elevado que, por mais que eles ouçam aquilo que é bom, por mais que eles ouçam a verdade, né? Eles vão estar cegos, o coração vai estar duro, eles não vão ceder. Mas, irmãos, Jesus, Ele veio, como eu estava dizendo, para nos salvar, sim, salvar o nosso espírito, mas Ele veio também para salvar a nossa alma. Sabe, a alma do homem está ferida, por causa de tantas coisas. Hoje mesmo, se nós fôssemos dar oportunidade aqui, quantas pessoas teriam experiências negativas para contar, e quanto eles estão sofrendo por causa dessas coisas, quanto espancamento dentro de casa, quanto abuso físico, tudo mais dentro das casas.
Mas quando Jesus entra, Ele muda, Ele transforma, sabe? Porque lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, há um projeto de Deus para nós. Há um projeto maravilhoso, um projeto magnífico de Deus para as nossas vidas. Agora, irmãos, como igreja, nós olhamos muitas vezes e vemos que a igreja ela está ferida. A igreja ela está doente. Por quê? Porque a igreja não tem procurado conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Porque o propósito de Deus não é somente salvar o nosso espírito, mas é transformar a nossa alma. E como que isso se dá? Através da renovação da mente. Porque muitas vezes nós pensamos, realmente eu não presto. Realmente eu nasci para sofrer. Realmente a minha vida não vale nada. Mas não é isso que Deus diz. Não é isso que o Senhor fala. Ele diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida. E tenham em abundância. Mas pastor, como que eu vou conseguir isso? Sabe, aqui nós entendemos um pouquinho. Quando ele diz, olha, aquilo que tem saído da boca, ou que já saiu da boca de muitas pessoas e que te feriu, é o que tem feito com que você viva dessa forma. Mas agora é hora de você entender que Ele veio para transformar tudo isso. Sabe, que o homem é falho, que o homem é mau, mas o Deus que nós servimos é bom. E Ele nos ama. E Ele pode mudar toda essa situação. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe? Então é hora de nós pegarmos as promessas do Senhor, aquilo que a palavra do Senhor diz a meu respeito e a seu respeito, e nós declararmos isso, dizermos, eu não sou aquilo que o diabo diz que eu sou. Eu não sou aquilo que as pessoas muitas vezes dizem que eu sou, mas eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Sabe? E aí, a gente vê que a situação lá de Nicodemos. Nicodemos, as pessoas só chamavam ele de ladrão, extorquidor, né? Mas é aquilo que eu sempre digo, quando Jesus entra, quando Jesus chega, Ele nos dá uma nova identidade. Porque quando Zaqueu chamou Jesus para ir para a casa dele, e aí, num determinado momento, Zaqueu disse, Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Sabe, eu quero distribuir metade do que eu tenho e vou dar aos pobres. Porque, na verdade, o nome do Zaqueu, quem sabe o significado do nome Zaqueu? Está vendo? É por isso que está assim. Nem o nome de Zaqueu, você não sabe o significado dele. Zaqueu significa justo, íntegro. Só que a vida dele não era essa. Ele era um extorquidor, ele era um ladrão, ele era aquele que pegava as propinas, mas havia um nome diferente, mas não era a identidade que ele estava vivendo. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a verdadeira identidade de Zaqueu foi manifesta. Porque ele disse, Senhor, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. E vou pegar metade do que eu tenho e vou dar aos pobres. Então, quer dizer, ali se manifestou a verdadeira identidade dele, a justiça. Sabe? Quando nós tivemos um encontro com Jesus, deveríamos ter tido um impacto na nossa vida de transformação, de mudança.
Eu sei que, na verdade, muitas coisas mudaram, mas ainda tem coisa que precisa ser mudada. Tem coisa que ainda precisa ser transformada. Tem muita gente que, mesmo estando caminhando com Jesus, ainda carrega um fardo muito pesado, irmãos. E não entende, muitas vezes até reclamam, dizendo: mas eu já aceitei Jesus, por que que a minha vida ainda continua desta forma? É porque Deus trabalhou primeiramente no seu espírito. Ele salvou o seu espírito. Se você morrer, você vai para o céu, independente de como está a sua alma. Porque, como eu estava dizendo, quando nós aceitamos Jesus, se a gente está doente, a gente continua doente. Não é porque eu aceitei Jesus hoje que aí eu levantei a mão, eu já baixo a mão e eu estou curado. Não. Pode acontecer um milagre ali na hora, né, e Deus fazer um milagre e curar a pessoa. Mas, geralmente, a pessoa está doente, às vezes você vai lá e faz uma visita com a pessoa que está num leito de hospital, você prega para ela, ela aceita Jesus, você vem embora e ela continua lá e os médicos vão cuidar dela. Mas o espírito foi salvo. Então, se a pessoa estava endemoniada, ela aceitou Jesus, o demônio vai embora? Não, porque o demônio não está no espírito, o demônio está no corpo. Aí entra no processo de libertação. Através do conhecimento da palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes é necessário entrar num processo de libertação, de oração, de expulsar, né? Expulsar não quer dizer que é libertação. Expulsar, você expulsa os demônios, mas se você não remover a sujeira que atrai esses demônios, eles voltam. E como que eu expulso, como que eu tiro essa sujeira? Através da palavra, tirando coisa ruim e colocando coisas boas. E a alma, aquela alma ferida, aquela alma machucada, aquela alma que na verdade, né, que só sabia lamentar, sofrer, angustiada. A alma através da renovação, através da palavra. Porque é aí que o Senhor vai nos ensinando que agora eu não sou mais aquele miserável, que eu sou um abençoado, que eu sou um resgatado. Eu posso até ter as minhas batalhas, posso até ter passado por tantas coisas, mas hoje eu decido o quê? A perdoar. Eu decido a liberar. Tem tanta gente que está aí sentado nos bancos da igreja, ouvindo a palavra todos os dias, mas estão presas através do ódio. Porque elas não conseguem liberar o perdão para alguém que a feriu. Mas Jesus diz que nós precisamos perdoar. Jesus diz que nós precisamos amar. Porque se nós fizermos assim, nós vamos estar nos libertando. Ah, mas eu não sinto amor por aquela pessoa. E quem diz que amor é sentimento? Amor é uma decisão, é uma atitude. Porque Jesus diz: amai quem vos odeia e orai por quem vos persegue. Fulano te odeia, mas você vai amá-lo. Porque você não é uma pessoa dominada pelas coisas ruins, mas você tem o amor de Cristo no seu coração. Então, quando a gente pergunta: quem sou eu? Quem é você? Sabe, essa questão, essa resposta, ela é muito complexa. Porque vai depender muito como você está em Deus. É muito fácil você dizer: eu sou fulano de tal. Não.
nem é também o que as pessoas dizem a seu respeito, mas na verdade é como eu me sinto, como eu me entendo, como eu realmente estou ali, olhando para mim e vendo, porque as pessoas podem olhar para mim e eu posso fazer muitas coisas boas, mas lá dentro não está tão bem assim. Mas é algo muito íntimo. Quem é você, né? Porque nem a Sueli me conhece, sabe quem sou eu, talvez lá no meu íntimo, nem eu sei quem é ela lá no íntimo dela. Porque isso é algo muito íntimo, muito pessoal. Mas eu tenho que ser resolvido em Deus. Eu preciso ser resolvido. Mas sabe por que a gente vive nesses conflitos ainda, irmãos? Porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Nós não conhecemos o projeto dEle, não só em nossas vidas, mas o porquê Ele veio. Porque nós às vezes olhamos muito superficialmente a palavra. E Jesus, Ele diz, olha, vocês estão preocupados com coisinhas, com besteiras. Mas tem coisas tão mais profundas que vocês precisam mergulhar nelas. Vocês estão preocupados com as suas tradições. Vocês estão preocupados com o que as pessoas vão dizer. Estamos chegando aí o Natal, vocês estão preocupados se você vai colocar uma árvore de Natal dentro da sua casa, se não vai, se você vai colocar luzinha lá na sua casa, se não vai. Não, seja resolvido, seja você, seja livre, sabe? Porque não é o que as pessoas dizem a meu respeito, é o que o Senhor está vendo acerca da minha pessoa. Quem sou eu? As pessoas podem te dar muitos elogios, mas será que você está sendo aprovado por Deus? Sabe, a pessoa pode olhar para você e ver uma Cristiane, pode ver um Wagner, pode ver um Gilvan, mas quem Deus está vendo aí? Quem é que Deus está vendo? Quem Ele está enxergando aí? Porque eu posso muitas vezes fazer muitas coisas boas para poder arrancar elogios dos outros, para as pessoas verem em mim uma pessoa extraordinária. Mas eu tenho que me preocupar com o que as pessoas pensam a meu respeito ou com o que Deus pensa a meu respeito. Se Deus hoje viesse aqui dizer para todo mundo quem é você, aí você fala, Senhor, faz isso não. Misericórdia. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Então, dizer quem eu sou, quem você é muito complexo, irmãos. Mas nós podemos ser a pessoa que Deus planejou para nós sermos. Nós podemos ser. Até porque se nós nos tornarmos essas pessoas, nós vamos transformar a nossa casa, nós vamos transformar nosso ambiente de trabalho, nós vamos transformar a nossa cidade. Mas às vezes a gente não está transformando. Eu quero ser muito santo, a pessoa quer ser muito santa, mas nem ganhou o seu marido para Jesus, não ganhou a sua esposa para Jesus, mas às vezes quer aparentar aquela santidade tremenda. É porque ainda não alcançou o nível verdadeiro. Não é só barulho não, irmãos. Não é só barulho. É verdade. Sabe, não é preocupar com o que os outros vão dizer,
Não estou preocupado com o que os outros vão dizer, eu estou preocupado em ser aquilo que Deus quer que eu seja. Já fui contaminado por muitas coisas, por muitas palavras, por muitos desprezos, por muitas traições, por muitas coisas. Já. Mas em Deus, eu já libero. Em Deus, eu declaro a bênção sobre essas pessoas. Porque a lei do retorno, ela é certa. Se você abençoar, você vai ser abençoado. Libera e você vai ser liberado. Ama e você vai ser amado. Não é o que fizeram com você, não é o que disseram para você, mas é o que você vai fazer com aquilo que disseram a seu respeito. Eu decido romper, eu decido viver a abundância de Jesus na minha vida, eu decido abençoar e ser abençoado, eu decido prosperar, ainda que muitas vezes disseram que eu não ia conseguir, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus, porque lá em Joel capítulo 3, versículo 10, diz, diga ao fraco, eu sou forte. Não é querer ficar declarando, mas é uma verdade. É a verdade. Porque você tem um poder dentro de você. Que poder é esse? Esse poder chama Espírito Santo. É o dínamo de Deus, é o Espírito Santo. Eu sou um improvável, irmãos. Sabe? Eu nunca na minha vida que um dia eu ia pensar que eu ia falar na frente de uma multidão assim. Porque eu, para tocar um violão, eu tinha que entrar para dentro do quarto, trancar a porta, para que a minha mãe não entrasse. Porque se a minha mãe entrasse, eu travava. Que fosse ela ou qualquer outra pessoa. Eu parecia um bicho do mato, chegava gente para comer lá em casa, dia de domingo, eu ia comer lá no fundo do quintal. Sabe? Eu sou um improvável. Mas um dia Deus falou para mim, eu estou mudando essa situação. Sabe? Eu estou mudando a sua história. Porque eu estou entrando na sua vida. E quando Ele entra na nossa vida, Ele muda. Ele vai, como diz a canção, Ele vai tirando as coisas do lugar e vai colocando as que tem que ser colocadas. Então, quando eu ia ler no colégio, o professor mandava eu ler, eu gaguejava, não saía era nada. Mas Deus muda. E se Ele me mudou, Ele muda você também. Eu quero que hoje você saia daqui, apesar de talvez você não dizer com todas as palavras quem é você ainda, mas que você saia daqui nessa noite entendendo que você é um filho de Deus, entendendo que nós não temos que andar nesse mundo de cabeça baixa, mas nós temos que andar de cabeça erguida. Porque Tiago, no capítulo 1, versículo 17, se não me engano, está dizendo o seguinte, que toda dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, do qual não há sombra de mudança, nem sombra de variação. A nossa bênção, a nossa dádiva, toda dádiva, ela vem do alto. Por que eu vou ficar andando, olhando para o chão, se as minhas bênçãos, ela está lá no alto? Se vós, Colossenses capítulo 3, versículo 1, do 1 ao 3, diz, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, né? Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, volta Maria Paula. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Próximo. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra. Vamos ser ricos das coisas do alto. Vamos ser ricos das coisas do céu. Sabe? Nós não precisamos esperar morrer para ir para o céu. Mas nós podemos trazer o céu para a terra.
E a igreja está aqui para trazer o céu para a terra. Traga o céu para dentro da sua casa. Declara, minha casa é o céu. Estava conversando com o Eduardo lá, essa semana. Ele disse, a minha casa é o céu. E assim somos nós. É fácil, irmão? Não é, porque é uma guerra. Tem um capeta na nossa frente, um diabo, um Satanás, que ele está ali para impedir, para barrar. Tem uns que têm medo dele, mas tem outros que não têm medo, mas estão com preguiça de lutar com ele. Mas nós temos que nos levantar e dizer, arreda Satanás, porque eu estou indo. Nós vamos avançar. O louvor pode subir. Sabe, irmãos, essa semana Deus me deu o tema do próximo ano. Vocês querem saber? Mas vocês é curioso, hein? Aí não vai ter graça. Mas o ano 2025 vai ser o ano da transformação. Viu? O ano da transformação. Esse ano foi o ano do crescimento e da maturidade, agora vai ser o ano da transformação. Então entra no ano de 2025 para ser transformado e para transformar. Entra no ano 2025 declarando aquilo que eu não consegui mudar, vai mudar agora. Em nome de Jesus. Aquilo que eu não consegui crescer, eu vou crescer. Em nome de Jesus. Mas não tenha preguiça de estudar a palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe? Os maus desígnios que está lá no coração, muitas vezes coisas ruins. Começa a declarar, Senhor, tudo que é ruim vai sendo tirado. Eu quero coisas boas no meu coração, nesse tesouros bons no meu coração, porque eu quero proferir palavras de vitória, proferir palavras de bênção, em nome de Jesus. Vamos nos policiar nas nossas palavras. Quantas vezes a gente diz, não vou conseguir, não vou dar conta. Não, irmão, vamos mudar. Qualquer coisa, se estiver perto de alguém e ele disser, eu não vou conseguir, dá um beliscão nele. Olha, lembra lá do que foi falado. Você vai conseguir sim. Você vai romper sim. Vai transformar sim. Em nome de Jesus. Porque não é o que entra pela boca, mas é o que sai, que contamina não só o coração dos outros, mas o nosso também. Vamos ficar de pé?